Ele é digno de receber o livro e desatar os selos. Estava morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Pai, nós te rendemos graças pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia, pelo Cordeiro de Deus que foi oferecido de uma vez por todas pelos nossos pecados. Aleluia. O diabo não entendeu. Os espíritos inimigos de Deus não entenderam. Quando mataram naquela cruz, acharam que estavam matando o único homem que havia cumprido a lei de Deus. Mas o principado, as potestades foram humilhadas publicamente naquela cruz, quando ele triunfou sobre eles, os humilhando publicamente. Mas ele não apenas morreu pelos nossos pecados, ele também ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Como tu havias predito, Pai, por meio dos teus santos profetas, o corpo dele não sofreu decomposição. Tu não abandonastes o teu santo no sepulcro, mas por volta do terceiro dia, o Espírito da glória, o Espírito da vida invadiu as masmorras do inferno e trouxe vida ao Cordeiro de Deus, que levantou-se poderoso, triunfante sobre a morte, sobre o inferno, com a autoridade do leão da tribo de Judá. Aleluia! E tu o fizestes assentar à tua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo poder e autoridade, principados e potestades. E nós estamos assentados juntamente com ele nas regiões celestiais. Que glória tu nos destes, Pai, em teu Filho. Que graça majestosa. Oh, Pai, te rendemos graças por tamanha salvação. De fato, com a nossa mente não conseguimos compreender o tamanho da salvação que você nos proporcionou. Mas um dia conheceremos totalmente. Hoje conhecemos em parte, mas um dia conheceremos plenamente. Obrigado, Pai. Como somos felizes em te servir. Como somos felizes em sermos chamados teus filhos. Que honra você nos deu, Pai. Por isso te rendemos graças. Por isso te cantamos louvores. Por isso prestamos culto a você. E que nessa noite você receba, Senhor, a nossa adoração. E que possamos te adorar em espírito e em verdade, como verdadeiros adoradores. No nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu não sei por que eu estou nervosa. Vamos louvar o Senhor, amém? Você veio adorar? Então você está no lugar certo. Aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Aí você diz assim: sempre foi, sempre será, amém? Sempre foi, sempre será. Leão de Judá, prevalecer. Vai! Vamos animar o ambiente porque nós estamos em festa. Aleluia! Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor.
ouve-se um brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Ei! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá sempre foi, sempre será. Leão de Judá, Leão de Judá. Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos. Os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória. O dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, sempre foi, sempre será. Leão de Judá, sempre foi, sempre será. Leão de Judá, sempre foi, sempre será. Leão de Judá, prevalecer. E os povos virão e verão a Sião atender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, sempre foi, sempre será. Leão de Judá, Judá, sempre foi. Leão de Judá, sempre foi, sempre será. Leão de Judá, sempre foi, sempre será. Prevalecer. Leão de Judá. Aleluia. Aleluia. Eu queria ouvir só vocês, amém? Leão de Judá, Leão de Judá, Leão. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Aleluia. Não existe outro. Nunca houve. Nunca haverá. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, para regar a minha fé e consolar meu coração,
Vamos cantar bem bonito para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Dê o seu melhor para Ele. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso. Eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no... Oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Diga assim, firme. Firme, ó Deus, está o meu coração. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és pra mim, Tua graça é o meu refúgio, descanso no Teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração. Eu continuo olhando. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Misericórdia, graça e luz. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Ei, derrequire labrachere me candarabranai. Eita, que Jesus maravilhoso é esse. Ei, de cobra na xere, me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo, quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Diga, eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai.
comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Então grita assim comigo. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos seus braços eu quero descansar. Correndo irei. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Eu vivo, Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Diga que você vive só para o Senhor, só para Ele. Aleluia. Você está sentindo a unção neste lugar? Oh, Pai. Eu sou teu filho, Deus. Eu sou teu filho, Deus. Eu quero estar assentado na tua mesa, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus, irmãos. Então quero convidar o pastor Geó. Ele está conosco desde ontem. Ontem ele ministrou no jantar para casais. Amém? Foi uma grande bênção. O pastor George, ele é um dos pastores auxiliares lá do Verbo da Vida de Candeias, onde eu congreguei por bastante tempo. Amém? Ele é meu amigo lá da adolescência. Nós fazíamos parte do mesmo grupo jovem. Tivemos muitos momentos juntos, né, de louvor, de oração. Eu sempre ia para a casa dele.
Então é um grande amigo meu. E há muito tempo, né, a gente tinha planejado dele vir aqui, mas aconteceu de ser nesse momento. E Deus, ele já sabia e já havia planejado. Amém, irmãos? Então eu me sinto muito honrado dele estar conosco aqui. Eu vou botar uma prateleirazinha aqui, sempre escorrega. Eu estou muito feliz dele estar conosco. Amém? Hoje pela manhã ele trouxe uma palavra que hoje à tarde eu ouvi novamente. Está gravada lá na página da nossa igreja no Facebook, falando sobre Cristo ressurreto, a esperança da nossa salvação. Ele vai dar continuidade a esse assunto. Mas se você faltou hoje pela manhã, eu recomendo você assistir esse vídeo. A gente vai disponibilizar também no canal do YouTube. Escuta esse vídeo, irmãos. Você vai ver quantas coisas preciosas Deus nos ministrou essa manhã. Amém? Então, pastor George, fique livre. Aleluia. Eita. Meu Deus. Você está com expectativa nessa noite? Aleluia. Existem muitas coisas no meu coração para ser liberada nessa noite. E eu não vejo isso como uma despedida. Eu vejo isso como o início de um relacionamento mais sólido em nossas vidas. Eu não estou passando apenas aqui por passar. Existe um propósito. E o que existe no meu coração, irmãos, nessa noite é derramar de tudo aquilo que existe do dom, do chamado, daquilo que é inerente, daquilo que antes da fundação do mundo, antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, Deus já tinha planejado para a minha vida. E hoje o que eu tenho, o desejo, derramar com toda a força sobre a tua vida. Aleluia. Deus já me mostrou esse culto. Aleluia. Deus já me mostrou tudo que vai acontecer aqui. Aleluia. Glória a Deus. Será algo tremendo, irmão. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te agradecemos pela unção do teu Espírito. Nós percebemos nessa noite como está palpável, Senhor, a tua unção. Ô Espírito Santo, fique livre. Faça em nosso meio tudo o que você deseja. Se manifeste. Toque em nossos corações. Você é o ministro dessa dispensação. Você é aquele que fala na igreja. Fique livre, 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 livre. Que você possa nos tocar de uma forma específica nessa noite. Que você possa nessa noite ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Despertar aquilo que precisa ser despertado. E estimular aquilo que precisa ser estimulado. E eu declaro, Pai, que não será, aleluia, da mesma forma como de manhã e nem como outra. Eu declaro que esses teus filhos que estão aqui nessa noite, Senhor, sairão daqui, ó Pai, aleluia, de uma forma completamente diferente. Aleluia. E quando eles voltarem para esse local, essa casa de oração, eles não voltarão a partir de hoje da mesma forma. Eles terão, Senhor, uma percepção diferente acerca de congregar. Eles serão estimulados pela tua palavra, Senhor, no despertar, Senhor, do senso do nosso chamado. Eu declaro em nome de Jesus que todo empecilho, toda barreira, toda sofisma, tudo aquilo que queira se levantar nessa noite, ó Pai, para que a unção, Senhor, não possa fluir de acordo com a tua vontade, nós declaramos caindo por terra em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade nesse meio, Senhor. Nós declaramos que a unção do teu Espírito, Senhor, vai mexer conosco nessa noite, vai nos balançar, vai nos mexer por dentro, Senhor. Oh!
vamos dar continuidade. Aleluia. Vamos tocar em coisas que nós não tocamos aqui pela manhã. Sobre Cristo ressurreto, a esperança da nossa salvação. De manhã nós observamos aqui, irmãos, que antes de você se sentar, Jesus ele disse que a sua volta aqui na terra seria semelhante a alguns acontecimentos que ocorreram no passado na velha aliança, que diz respeito ao dilúvio e a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade do homem. E a palavra nos diz que dessa mesma forma será no dia do Senhor, mas haverá um escape. A palavra nos mostra que da mesma forma como Noé entrou na arca e veio o dilúvio e ele foi elevado sobre aquele juízo, e Deus por enviar Ló, e Deus por enviar anjos em direção a Ló, que estava inserido naquele contexto de Sodoma, da imoralidade, todos os aspectos, para livrar aquele homem de juízo que iria vir sobre aquela cidade. Deus também mandou um escape para ele. E Jesus disse que não será diferente na sua volta, no seu dia. Por causa de uma esperança, irmãos, que existe dentro de cada um de nós, que é o Consolador, que é aquele que o Senhor enviou para nos alcançar, para ser o penhor da nossa salvação. Ele nos sela como garantia de Deus aqui na terra. Por isso que você, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E mesmo a palavra dizendo, irmãos, que o mundo jaz do maligno, que o mundo está morto em trevas, a palavra nos mostra que o maligno não pode nos tocar, porque Deus ele nos preserva dentro desse contexto mudando, porque você é selado pelo Espírito. Aleluia. Você é nação santa, você é peregrino aqui na terra. Aleluia. Você tem outra morada. Aleluia. Você pode sentar. Eita glória. Muito obrigado, louvor. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Tudo bom com vocês? Antes de entrar no assunto, eu queria falar algumas coisas aqui, será rápido, para não prolongar bastante. Para mim é uma honra, né? Tudo que Telho falou aqui, o pastor Telho, né? Realmente a gente tem uma amizade muito boa, uma amizade sólida. Nós crescemos juntos, né? No mesmo ambiente. Nós somos parceiros, amém? De vida de oração, de comprometimento com a obra. E tudo isso que está acontecendo nessa noite saiu da boca dele. Olha como é interessante. Saiu da boca dele. Eu nem sabia o que era ministrar. Ele disse, quando eu estiver numa igreja, você vai ministrar lá. Eu disse, amém, eu não sei nem o que é isso. Eu sabia antes que ministrar era falar as boas novas, né? Acerca da salvação. Mas eu não sabia que Deus iria me usar tanto assim. E para mim é muito gratificante. Amém? E o que eu tenho a dizer a você nessa noite, não perde as estações. Não perde aquilo que Deus tem para derramar nessa igreja. Amém? Em todos os aspectos. Eu creio que a partir de hoje vocês vão entrar em um novo ciclo. Nesse ambiente. Em todos os aspectos que você imaginar. Da excelência física até, como é que eu posso dizer? A bufunfa. Aleluia. Será um ciclo maravilhoso. Deus tem ministrado algumas coisas nessa tarde, né? O pastor Telho eu estou lá na casa dele, hospedado lá. E ele, pastorzão, vai dormir. Eu dormi o quê, rapaz? Tem um povo para abençoar. Eu durmo na minha casa. A melhor coisa que Deus, irmãos, Ele quer da nossa parte, como a própria palavra diz, é que nós como despenseiros, nós que temos a responsabilidade de guardar uma palavra,
além de sermos encontrados, devemos ser encontrados fiéis, em um posicionamento de integridade. A palavra nos mostra, irmãos, que aquilo que deve sair da nossa boca, que seja espírito e vida. E não apenas um momento de entretenimento. Nós estamos aqui para isso. Como isso é lindo. Eu vou descer, amém? Porque eu não gosto de ficar aqui em cima, não. Eu gosto de ir para o meio do povo. Então, irmãos, nós iremos dar continuidade ao assunto que nós começamos pela manhã, acerca de Cristo ressurreto, a esperança da nossa salvação. Uma das coisas, irmãos, eu vou só dar uma pincelada aqui rápida, e nós iremos entrar nessa segunda parte, amém? Uma das coisas que a palavra nos mostra, e quem estava aqui pela manhã escutou, foi que a maior notícia que o mundo já ouviu em todas as épocas até hoje, foi que o túmulo de Jesus está vazio. E o mais interessante, e o que me chama a atenção dentro desse fato, é que a palavra nos mostra que a história da Páscoa não terminou com um funeral. Terminou com uma grande festa. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Meu Deus do céu. E a sua ressurreição, irmãos, ela nos garante que um dia todos nós se encontraremos com Ele. E a palavra nos mostra, irmãos, claramente que no princípio da igreja em Jerusalém, os apóstolos, eles pregavam, ensinavam as Escrituras com foco de Cristo ressurreto. Um homem que foi crucificado, que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. A diferença, irmãos, do cristianismo para as religiões que surgem pelo mundo afora, é que o túmulo de Jesus está vazio. Maomé continua lá, Buda continua lá, e Jesus. Eita glória! Essa é a grande diferença do cristianismo. E o que mais me chama a atenção, irmãos, que a palavra nos mostra, eita glória, obrigado pastor Pedro. E o que mais me chama a atenção nas Escrituras, e fica muito claro para nós, é que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas também chegue ao pleno conhecimento da verdade. Isso nos chama bastante atenção. Presta atenção aqui, amém? Deixa o pastor ali. Presta atenção aqui. Deus, ele mostra, irmãos, que o desejo que existe nele, acerca de todos os homens, não é apenas atraí-los em Cristo Jesus, mas que ele adquira conhecimento acerca do seu plano de redenção. E isso é importante. E uma das coisas que a palavra nos mostra é que o povo de Deus tem sido destruído por falta de quê? De entendimento. Tem sido levado ao cativo por falta de quê? De entendimento. Uma das coisas que o salmista diz em seu livro é: não sejais como uma mula e muito menos como um cavalo, como um animal irracional. Aleluia. Nesses últimos dias, irmãos, é importante para nós se familiarizarmos com as Escrituras. Por quê? Uma das coisas, se eu falei de manhã, uma das coisas que o escritor de Hebreus, ele fala para a igreja acerca dos últimos dias, que se encontra em Hebreus capítulo 10, no verso 25, ele diz o seguinte: não deixavos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando verdes, tanto mais quando percebedes a aproximação desse dia. Fica muito claro, irmãos, que a igreja, ela tem a percepção da manifestação desse dia. E quando nós saímos da influência desse ambiente, que existe uma unção coletiva que tem como objetivo alcançar cada um de nós em nossas necessidades pessoais, é exatamente, irmãos, com um propósito de nos despertar acerca desses últimos dias. O escritor, irmãos, dessa passagem, ele diz claramente que a nossa responsabilidade
de quando percebermos os últimos dias, de admoestarmos, de chamarmos para perto, de despertarmos, de estimularmos e balançar aquele que está dormindo em nosso meio, porque Jesus está voltando. Aleluia. Uma das coisas que nós vimos pela manhã, que se encontra em Lucas capítulo 17, no verso 26 em diante, é que Jesus diz que a sua volta à terra será semelhante a alguns eventos que aconteceram na velha aliança, como eu já falei. Da mesma forma como foi nos dias de Noé, no dilúvio, e também quando foi a cidade de Sodoma e Gomorra destruídas. E o que mais me chama a atenção, irmãos, que tanto no contexto de Noé, como também no contexto de Ló, foi um tempo onde as pessoas elas estavam embriagadas com as coisas do mundo. Comiam, bebiam, vendiam, se casavam, edificavam, plantavam e relaxavam. E o que me chama a atenção é que a palavra nos mostra que nos dias de Noé, depois que Noé entra na arca, a palavra diz que ninguém percebeu. O homem estava tão desapercebido daquilo que estava acontecendo, que ele não viu um homem entrar num barco daquele tamanho, que naquela época era taxado como louco. Da mesma forma, Ló. A palavra nos mostra que no tempo de Ló, a imoralidade estava tão grande, que da mesma forma que quando Ló foi tirado pelos anjos daquela cidade, o povo não percebeu. Aleluia. Porque estava focado com as coisas do mundo. E Jesus diz: a minha volta à terra será semelhante a esses acontecimentos que se revelaram lá no passado, na antiga aliança. Uma das coisas que Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, no livro de Lucas também: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé? Isso é algo para a gente analisar, né? Achará fé. Glória a Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, irmãos, nós iremos dar continuidade a esse assunto, amém? E eu sou maravilhado, amém, de poder estar lhe estimulando, amém? Porque o objetivo das Escrituras, quando ela toca lá dentro do nosso coração e nos faz pensar, não é para nos reprovar. Na verdade, irmãos, o propósito de Deus, amém, tocar em nosso coração é para nos estimular, para que possamos dar uma resposta correspondente àquilo que Ele requer ver em nós. E essa é a vontade de Deus, porque o desejo dele é que todos os homens sejam salvos e também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, entrando dentro do contexto agora, vamos entrar no assunto. A palavra nos mostra, irmãos, que a ressurreição de Jesus e dos justos são os primeiros ensinamentos que Jesus ele deixou para os seus seguidores. No livro de Hebreus, no capítulo 6, nessa passagem, o escritor diz que esses ensinamentos, a doutrina da ressurreição dos mortos, é uma das bases que Jesus Cristo estabeleceu aqui na igreja, sendo ele o fundamento da própria, que até hoje tem sustentado ela aqui na terra. Demonstrando que esse assunto, ele é extremamente importante para nós. Por isso que nós devemos estar familiarizados acerca dos últimos dias. Porque a palavra nos mostra, irmãos, que nos últimos dias o Senhor virá como um ladrão. E se nós estivermos desapercebidos, embriagados com as coisas do mundo, a palavra é muito clara em nos dizer que esse dia virá como um ladrão. E se nós estivermos embriagados com essas coisas, seremos pegos como um laço. Porque devemos entender que uma vez salvo, não existe esse salvo para sempre. Existe no decorrer da nossa caminhada, aleluia, processos. Aleluia. Processos. Aleluia. Aleluia. E é importante nós entendermos isso, existem processos em nossa caminhada. E a palavra nos mostra, irmãos, que esse ensinamento sobre
a ressurreição dos mortos, ele é importante para as nossas vidas, porque ele revela para nós acontecimentos futuros que estão para se manifestar a qualquer momento. E uma das coisas que a palavra nos garante é que a igreja não será pega desapercebida. Aleluia, glória a Deus. Eu vou abrir algumas passagens aqui para a gente se fundamentar, amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu beber um pouco de água. Amém. Só um momentinho, viu? Deus é bom. Aleluia, glória a Deus. Eu estava lá no assunto, ó. Abra aqui comigo em... Aqui. Glória a Deus. Daniel capítulo 9. Profeta Daniel capítulo 9. Só um momentinho. Daniel capítulo 9, verso 1. Todos abriram? Diz assim: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Nessa passagem, irmãos, Daniel fala algo muito interessante acerca da vontade de Deus, de que seu povo tenha conhecimento acerca da obra de redenção. Daniel, ele demonstra, irmãos, que ele meditava nas Escrituras. E por causa da sua meditação, e por causa da sua leitura, ele disse: eu entendi, pelo livro de Jeremias, que aquilo que está escrito a respeito do povo de Israel, as assolações que irão acontecer, serão, ele diz o quê? 70 anos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque uma das coisas que Deus ele nos mostra sobre esse assunto, Cristo ressurreto, a esperança da nossa salvação, e que me chama a atenção, é que no tempo dos judeus, por eles terem apenas em suas mãos a lei, os profetas e os salmos, eles achavam que a ressurreição do justo e do ímpio seriam juntas. Eles acreditavam que todos iam ressuscitar juntos, e nessa ressurreição, naquele dia, eles seriam separados, cada um iria para um ambiente. E a palavra não mostra isso. A palavra nos mostra, irmãos, que haverá a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E o interessante é que, acerca dessa ressurreição, os judeus, eles não tinham compreensão clara, porque ele era limitado nas Escrituras sobre esse assunto. Tanto é que quando Jesus falou, certa vez, juntamente com os seus discípulos fazendo a obra, sobre ele ressuscitar dentre os mortos, eles se perguntaram: o que é ressuscitar dentre os mortos? Eles sabiam que existiria uma ressurreição, mas eles nunca tinham ouvido acerca de ressuscitar dentre os mortos. E eles ficaram se perguntando: que tipo de doutrina é essa? O que é que o mestre está falando? Ressuscitar dentre os mortos? Eu sei que haverá ressurreição dos mortos, mas ressuscitar dentre os mortos? Vamos ler essa passagem? Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 9.
Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Todos abriram? Amém. Vamos lá. Marcos capítulo 9, verso 9, diz assim: Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: o que seria o ressuscitar dentre os mortos? Os judeus, irmãos, naquela época, eles eram familiarizados com esse assunto acerca da ressurreição, mas eles não sabiam discernir naquele momento o que seria a ressurreição dentre os mortos. Eles nunca tinham ouvido acerca dessa doutrina. Por quê? Porque era exatamente nesse tempo que Jesus estava deixando para os seus seguidores uma das bases que seria importantes para a nossa vida, que é um fundamento que liga-se àquilo que se manifestou na obra de redenção, onde a palavra nos diz, se você olhar em Romanos capítulo 10, essa passagem nos fala sobre um tipo de fé que leva nós crermos com o nosso coração acerca da nossa salvação, e também de crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso que a palavra nos mostra que Cristo ressurreto é a esperança da nossa salvação. Por isso que Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Que glória? De um dia se encontrarmos com Ele nos ares. Amém. Aleluia. Então, essa doutrina, os judeus eles não conheciam. E eles não sabiam identificar e muito menos separar o que seria a ressurreição dos mortos e de que forma ela funcionaria. E eles se perguntam: o que danado é a ressurreição dos mortos? Dentre os mortos, aliás. Nós guardamos tudo aquilo que Jesus nos trouxe como informação, que nós não deveríamos falar às pessoas acerca daquilo que estava acontecendo em nossa sociedade, prodígios, maravilhas e milagres. Mas eles ficaram encucando: que danado é a ressurreição dos mortos? Eles eram limitados acerca disso. E Jesus começou a ensinar aos seus discípulos acerca desse legado, acerca desse fundamento que seria importante para a igreja. Então, quando a igreja ela nasce no século I, a primeira coisa que a palavra nos mostra claramente, que os apóstolos eles pregavam e ensinavam Cristo ressurreto dentre os mortos. E a palavra nos mostra, irmãos, que por causa disso, as autoridades daquela época se levantaram com a ousadia desses homens de estarem pregando que em Cristo há ressurreição de mortos. Cala a boca. Não pregue e não fale nada acerca da ressurreição em Cristo Jesus. E a palavra nos mostra, vamos ler essa passagem? Eita glória! Estou trazendo alguns fundamentos, amém? Aleluia! Glória a Deus! Tem tanta coisa aqui anotada, mas é benção. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, irmãos. Eu acho que é aqui. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 4. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam já? Bora lá. A partir do verso 1. Olha o que Pedro e João faziam na sociedade do primeiro século. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem
em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Isso nos mostra, irmãos, que naquela época, o alfa, o ômega, se eu posso dizer assim, o princípio e o fim do tipo de mensagem que era transmitida pelos apóstolos, era sempre centralizar Cristo ressurreto dentre os mortos. A tal ponto das autoridades daquela época não suportarem e se levantarem contra aqueles homens e prendê-los. E a palavra nos mostra, nesse contexto de Atos capítulo 4, depois você dá uma olhadinha lá, que começaram a pressionar Pedro e João, porque eles pregavam em Cristo ressurreição dentre os mortos. E tome pressão, e tome pressão, e tome pressão, a tal ponto de dizerem: olhe, não fale nada sobre Jesus, e muito menos ensine o povo que há ressurreição nele. E a palavra nos mostra que ousadamente Pedro e João diz naquela época às autoridades: julgue entre vocês se é justo eu obedecer vocês ou obedecer a Deus. Porque nós não podemos ficar calados acerca daquilo que temos visto e muito menos acerca daquilo que nós temos ouvido. Era um tipo de mensagem, irmãos, que confrontava as autoridades. E a palavra nos mostra que nesse contexto de tanta pressão, as autoridades daquela época não podiam fazer nada, porque não existia nenhuma justificativa para prendê-los. E soltaram ele no meio da multidão. E sabe para onde os apóstolos foram? Diga assim: para a igreja. E a palavra, irmãos, disse que quando eles chegaram nessa igreja, onde estavam os irmãos, que sabiam que eles estavam presos, vamos levantar aqui um clamor. Aleluia. Imagine todos nós juntos em uma só voz. Começaram a dizer: tu, Senhor, sabe todas as coisas. As autoridades se levantaram contra o teu ungido, o teu enviado. E dentro disso tudo que está acontecendo, Senhor, coloca a tua mão sobre nós e nos dá mais ousadia, para que prodígios, maravilhas e curas possam se manifestar. Observe que em toda aquela perseguição, eles não foram para a igreja chorar, eles mandou a gente calar a boca. E agora o que é que nós podemos fazer? E as boas novas e o perdido? Não. Ei, vamos levantar um clamor. Vamos levantar a nossa voz ao dono dessa obra. E a palavra nos diz algo extremamente maravilhoso. E eu quero ler com vocês. No verso 33. Aliás, do 32. Da multidão dos que creram, era o coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha o que acontecia. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Enquanto as autoridades daquela época, irmãos, queriam abafar aqueles homens, queriam abafar as boas novas, a notícia de um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que foi crucificado, morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. A palavra diz, irmãos, que dentro da sociedade, onde as autoridades se ressentiram, prenderam, pressionaram,
a palavra diz que com grande poder eles pregavam a ressurreição em Cristo Jesus, dizendo que há esperança para o homem em Cristo, que por mais que ele venha morrer, um dia ele voltará, porque em Cristo, aleluia, um dia ele voltará. Por isso que Cristo é a esperança da nossa glória. Meu Deus do céu, ele voltará. Eita glória a Deus. Então, essa era a mensagem central, irmãos, do Evangelho, e deve ser a mensagem central de um Cristo que ressuscitou, que da mesma forma como ele foi elevado aos céus, um dia ele voltará. Aleluia. A palavra nos mostra claramente em 1 Tessalonicenses que haverá um dia, um piscar de olhos, em que na ordem do Senhor o anjo, o arcanjo trocará a trombeta. E a palavra diz que os mortos ouvirão e ressuscitarão. E nós em Cristo que estamos vivos seremos transformados, onde esse corpo de humilhação será deixado de lado, e nós receberemos um novo corpo de glória semelhante ao de Cristo Jesus. E quando isso acontecer, a palavra diz que teremos um encontro com Ele nos ares. E o mais interessante é que a partir desse momento começará o nosso julgamento como igreja, onde eu e você iremos prestar contas. Aleluia. Mas não fica triste, irmãos. Não fica triste, porque aquilo que será julgado nesse tribunal é aquele que morreu, derramou sangue por você, e ainda eu e você vai ser beneficiado, porque é Ele que vai nos julgar. Que Deus maravilhoso. Ele envia seu Filho para nos libertar de um julgamento de condenação e dar a Ele o direito de julgar aqueles que é seu, sem condenação alguma. Aleluia. Porque a palavra, irmãos, ela nos mostra claramente que esse julgamento será um momento onde cada um de nós apresentaremos obras, e não é minha nem sua. Por quê? Porque a obra, irmãos, não salva o homem. A palavra nos mostra claramente em Romanos capítulo 10, no verso 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Invocar, irmãos, é reconhecer a incapacidade que o homem tem de alcançar a salvação por meio daquilo que ele faz, referente à sua justiça própria. Ele nunca, irmãos, vai alcançar a Deus por aquilo que ele oferece. Não. A graça é um favor. Aleluia. Aleluia. É Deus. É muito diferente. E as obras, irmãos, que serão apresentadas são as próprias obras. Se você olhar em Efésios capítulo 2, no verso 10, melhor do verso 8 em diante, a palavra diz que somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. Não vem de nós por quê? Não vem de obras por quê? Para que ninguém o quê? Bata no peito e diga: foi na força do meu braço. E no verso 10, depois você olha lá, a palavra diz que Deus nos chamou em Cristo Jesus para andarmos nas obras que de antemão Ele já preparou para nós. Então aquilo que nós iremos apresentar, irmãos, não é nosso, é do próprio Deus. Por isso, irmãos, que a palavra nos mostra que existe para nós 6 qualidades de obras. 3 que serão purificadas e serão reveladas a sua, meu Deus, excelência. E 3 que serão queimadas pelo fogo. Ele fala sobre ouro, pratas preciosas, meu Deus, e pérolas. E também ele fala sobre madeira, palha e feno. Ele mostra 3 qualidades de obras que quando passa pelo fogo,
é purificada. E ele mostra mais 3 tipos de obra, que quando passa... Mas ele diz, olha, mesmo você diante dessa situação, mesmo que você venha sofrer dano, quando a sua obra for queimada, você será salvo passando pelo fogo. Aleluia. Mas nós devemos entender, irmãos, que mesmo que as nossas obras venham a ser reprovadas, nós não podemos trabalhar na terra. Busca o teu galardão. Aleluia. Ei, Paulo diz, eu não me canso do evangelho. Eu deixo as coisas que estão para trás e foco para a soberana vocação, para o prêmio que me espera. Uns correm atrás de coroas corruptíveis, que se desfaz com o tempo, que murcha. Nós não. Corremos atrás de algo que é incorruptível, eterno, que não tem fim. Agora, tudo isso, irmãos, relacionado a uma pessoa. A menina respondeu, Jesus. O sangue de Jesus, irmãos, foi tão poderoso que ele foi o primeiro beneficiado pelo próprio sangue. Porque Jesus, irmãos, quando morreu, ele morreu como um pecador. E o sangue que foi derramado por ele, primeiro tinha que... Porque ele desceu para o lugar de tormento. Eita glória. E a palavra nos mostra, irmãos, que ele ressuscitou como as primícias do que dorme. E a palavra nos revela que ele é o primogênito. Ele não é mais o unigênito. Ele é aquele que veio primeiro, para que através dele, Deus trouxesse muitos. Eu não sei se você é o primeiro ou o segundo. Eu sei de uma coisa, que nós estamos na raia. Eu não quero saber, irmão, se eu sou o último entre os irmãos. Se eu estiver com Cristo, ei, aleluia. Meu Deus do céu. E Jesus, ele mostra, irmãos, que esse dia será maravilhoso. Será um momento onde todas as lágrimas enxugarão, toda dor cessará, todo cansaço, fadiga, falta, bode, fica. Ei, isso é diferente. A palavra nos mostra, irmãos, que haverá um novo dia, onde esse céu passará e essa terra também passará. O apóstolo Pedro diz que os céus e a terra estão entesourados, guardados para um devido juízo. E quando isso acontecer, haverá um novo céu. A palavra fala sobre a nova Jerusalém. Aleluia. Aleluia. A nova Jerusalém. E nós, juntamente com Cristo, adornados, preparados, limpos e santificados, como a noiva do Cordeiro, iremos entrar nessa cidade para uma grande festa, o casamento com Jesus. Aleluia. Meu Deus do céu, que expectativa por esse dia. Mas tudo isso está relacionado, irmãos, na ressurreição de Jesus. Uma das coisas que o apóstolo Paulo, ele diz na palavra acerca desse assunto, que se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil,
a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso e, pior ainda, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, o Evangelho seria mais uma religião barata, vazia em si mesma. Eu costumo dizer, e eu disse até de manhã isso aqui, seria como um museu de relíquias. Só existia história e nada mais. Mas é diferente. Maria foi procurar ele no túmulo e não achou. Aleluia! Aleluia! E o anjo chegou para ela: por que, mulher, se procuras o mestre aí? Meu Deus do céu. E aquele jardineiro que estava lá, a palavra nos mostra, está no Evangelho. Quando fala com Maria, ela: Rabone, mestre, é você? Ele: não me toques, porque ainda não fui no Pai. Jesus, nesse momento, irmãos, estava numa posição de supremo sumo sacerdote. Ele tinha já oferecido o sacrifício de expiação, que é o favor diante da justiça de Deus, que nos limpa do pecado. Aleluia. Aleluia. Isso. Ela não podia tocar no mestre. Ele deveria ainda apresentar ao Senhor o seu sangue. Meu Deus. E quando Maria olha para Jesus e diz: Rabone, Senhor, e quando: não me toques, porque ainda não fui ao Pai. Aleluia. Aleluia. Ainda eu não fui no Pai. Ele ressuscitou, irmãos, como o nosso supremo sumo sacerdote. Antes, a humanidade precisava de um intermediário na terra. Precisava viver debaixo de rituais, matar animais inocentes para receber uma justiça provisória. Hoje é diferente. Cristo morreu de uma vez por todas. Aleluia. E nos tornou a própria justiça de Deus. A palavra diz que Cristo, em seu corpo, ele destruiu o muro da inimizade. Ele abriu em sua carne um novo e vivo caminho, dando livre acesso a todos os homens estar diante do trono da graça. Aleluia. Falando face a face com o Senhor e com ousadia. Aleluia. Sem medo, sem condenação. Uma das coisas que o escritor João ele fala em sua carta, em 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 3, verso 14 em diante, ele diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto àquilo que nós lhe pedimos, temos a certeza que receberemos. Uma das coisas que Jesus diz no Evangelho acerca de concordância aos seus discípulos, ele diz: olha, se dois daqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aleluia. Então a concordância, irmãos, é extremamente importante para nós. E a palavra nos mostra, irmãos, que a cooperação, a concordância que nós temos em Cristo Jesus por sermos um só com Ele, o tornou-lo para nós, aleluia, o consumador da nossa fé. Aleluia. É Ele que é o nosso intermediário. É Ele que pagou a conta. É Ele que resolve qualquer causa a favor de nós. Aleluia. Qualquer coisa, irmãos, que vier a acontecer conosco, Deus olha para Cristo. Aleluia. Mas rapaz, como isso é sério?
Algumas pessoas entenderam aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A palavra nos mostra, irmãos, que a ira de Deus se revela do céu contra toda a iniquidade do homem. Não é contra o homem. Nunca foi da vontade de Deus, irmãos, matar o homem, muito menos aquele que não anda em seu caminho. A palavra nos mostra na velha aliança que Deus se entristece com a morte do ímpio. Imagine do seu povo. Quando a palavra, irmãos, nos diz que a ira de Deus se manifesta do céu por causa da iniquidade do homem, é por causa da natureza pecaminosa que o aprisiona, torna ele escravo. E o juízo, quando se manifesta, irmãos, não é para atingir o homem, é porque o pecado se encontra nele. Então, por causa disso, a consequência ele vai junto. Como consequência, ele vai junto. Aleluia. Aleluia. Uma coisa que o apóstolo Paulo ele fala em sua carta em Romanos capítulo 1, que todo homem é indesculpável se não reconhecer a grandeza de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade. Tudo é revelado ao homem desde o princípio da criação, acerca de todas as coisas, sobre a sua existência. Por isso, irmãos, que a palavra nos mostra, e o próprio Daniel, ele fala isso em seu livro, no profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, que todos aqueles que estiverem dormindo no pó, um dia ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Ninguém, irmãos, irá ressuscitar inconsciente daquilo que fez. Estaremos de algo consciente, estaremos diante de algo consciente, sabendo que aquilo que nós iremos receber como penalidade, meu Deus, porque seria injusto, irmãos, da parte de Deus, ele julgar uma pessoa inconsciente. Isso é ilegal. Seria um Deus, como é que chama? Parcial. A sabedoria de Deus, irmãos, e a sua justiça ela é muito pura. Nenhum homem será condenado ou absorvido, aleluia, por acaso. Todos irão pagar segundo aquilo que eles fizerem. A palavra nos mostra em Apocalipse capítulo 20 que livros serão abertos acerca de todo o histórico da nossa vida. Aleluia. E a palavra diz que o Senhor chamará de um por um. Venha me dar conta. Venha me dar conta. E o que me chama a atenção, irmãos, eu não sei se vocês, a gente vê, né, pelos noticiários. Não tem quando o avião ele explode, que não sobra nada. Não tem quando as pessoas pegam um corpo de um familiar e colocam para queimar em vez de enterrar, que às vezes nem a cinza fica. A palavra diz, irmãos, que nesse dia até o além vai trazer os seus mortos. Meu Deus do céu. Quem morreu afogado, irmãos, o mar vai devolver. Aleluia. Quem estiver sofrendo, irmãos, no lugar de tormento, o Hades vai devolver. E a palavra diz que estarão todos diante do trono branco. E livros serão abertos, e um por um será chamado. Me preste conta disso. Meu Deus do céu. É tempo de nós pensarmos. É tempo de nós analisarmos. Eu falei isso de manhã e vou falar novamente. A palavra nos mostra, irmãos, que os últimos dias começou com o cumprimento da promessa falada por Deus por intermédio do profeta Joel na velha aliança, acerca do derramar do seu Espírito sobre toda a carne, que se cumpriu no dia de Pentecoste. Aleluia. No dia do Pentecoste, irmãos, o cumprimento dessa promessa se manifestou o nascimento da igreja e também se deu início aos últimos dias aqui na terra.
E foi exatamente no primeiro século. E hoje, irmãos, nós nos encontramos em que século? De novo, todo mundo? 21. Hoje nós estamos no século 21. Isso mexe muito por dentro. Porque se o apóstolo Pedro, ele disse no primeiro século que estavam nos últimos dias, hoje nós estamos no século 21 e continuamos nos últimos dias. Isso quer dizer, irmãos, que estamos nós mais próximo do fim. Meu Deus do céu. Uma das coisas que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja acerca desse dia, com ousadia em sua carta, ele diz: despertas, ó tu que dorme entre os mortos, que Cristo te iluminará. Uma das coisas que o santo apóstolo Pedro escreve para a igreja, ele diz: olha, a segunda carta que eu estou te escrevendo, ela tem o mesmo conteúdo que eu te escrevi na primeira, com o propósito de despertar a tua consciência que já é esclarecida sobre os últimos dias, para que você se lembre daquilo que foi falado pelos santos profetas na velha aliança, e daquilo que o Senhor deixou como ordenança, que foi ensinado também pelos seus santos apóstolos, que nos últimos dias muitos virão como escarnecedores, a tal ponto de dizer: cadê a promessa, cadê a vinda do Senhor? Cadê aquele que tantos vocês falam, Jesus está voltando? Você já tem ouvido isso? Cadê? Dizendo que nós temos ouvido isso desde os nossos bisavós. Muitos parentes nossos já morreram e eu tenho ouvido isso já faz muitos anos. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu percebo que as coisas continuam da mesma forma desde o dia da criação. E Pedro lhe diz: olha, a carta que eu estou te escrevendo, igreja, não é para que você venha a ser estimulado nesse contexto que existe lá fora. Não deixe, irmão, se enredar com as informações que existem lá fora. Não caia nesse laço, porque Jesus está às portas. A palavra nos mostra que Ele vem como ladrão, e nós devemos estar como atalaias, atentos, sóbrios para esse momento. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus do céu. Aleluia. Deus é bom. Meu Deus. Aleluia. Abre comigo em Oséias capítulo 3, capítulo 6. Glória a Deus. Oséias capítulo 6. Aleluia. Todos acharam? Olha o que a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Como eu falei, irmãos, o desejo de Deus não é apenas que os homens sejam salvos. Amém? Que os homens sejam salvos, mas também chegue o pleno conhecimento da verdade. Porque o próprio Jesus, ele disse em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... E quem é a verdade? A própria pessoa de Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra, aquele que se fez carne e habitou entre os homens. E aqui em Oséias, a palavra diz que nós devemos prosseguir em conhecer a cada dia mais o Senhor. E o que me chama a atenção é que, de uma forma figurativa, o profeta ele diz que o Senhor vem sobre nós como a alva, nós também como a chuva e chuva seródia. Você sabe o que é alva?
Alguém sabe aqui? Aleluia. Ô glória. Se não for Jesus, glória a Deus. É brincadeira, irmão. Alvo, irmãos, que o profeta que fala nesse contexto é o nascimento do sol. Se você chegar na praia, irmãos, no nascimento do sol, você vai observar que ele não nasce de imediatamente. Ele vai aos poucos clareando, até se tornar dia perfeito. O profeta Oséias, ele diz que o conhecimento de Deus, ele é progressivo. Aos poucos, luz, entendimento, luz, até que. Depois ele diz que, da mesma forma que o Senhor vem sobre nós, quando nós prosseguimos a cada dia a meditar em sua palavra, como alva, ele também vem sobre nós como chuva seródia. O propósito dessa chuva, irmãos, não é apenas molhar o solo, mas também amadurecer o fruto. Então, quando nós prosseguimos, irmãos, todos os dias, em meditar nas Escrituras, em se afadigar na verdade, luz vai chegando. E quando se torna o dia perfeito, chegou o tempo de amadurecer. Deus, irmãos, ele não é menino e muito menos irresponsável. Aleluia. O conhecimento que ele nos dá, ele também nos dá a capacidade para amadurecermos à altura dele. Não adianta, irmãos, nós termos um conhecimento X e uma resposta porque isso revela que nós não temos estruturas. Então, quando o profeta diz que nós devemos todos os dias prosseguir em conhecer ao Senhor, é um relacionamento. Uma das coisas que o salmista ele diz na velha aliança é: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revelará a sua aliança. Se você observar, a primeira coisa quando Jesus separou os 12 apóstolos, ele não fez, vai pregar o evangelho, não. Ele disse, vem estar comigo. Aleluia. Venha ter um relacionamento comigo. Venha me conhecer. Venha entender o propósito, o legado que eu vou deixar aqui. Depois você evangeliza. Primeiro, aprenda, esteja perto. Então, quando nós prosseguimos, irmãos, todos os dias, em conhecer ao Senhor, luz e amadurecimento. Então, aquilo que nós iremos falar, vamos apresentar um fruto que corresponde àquilo que nós estamos dizendo. Aleluia, amém? E por isso, irmãos, que Deus ele deseja não apenas que o homem seja salvo, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós sabemos, irmãos, que para chegar nessa estatura de varão perfeito, sempre vai levar um tempo. Porque nunca, nenhum de nós seremos o dono da razão, da verdade. Sempre haverá um conhecimento muito mais além do nosso próprio raciocínio. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33, ele diz... Deixa eu ler melhor. Eu não quero citar não, porque eu quero pegar um detalhe aqui. Abre lá, Romanos 11, que eu me lembrei de algo aqui muito interessante aqui. Romanos 11, capítulo 33. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, abriram? Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aí Paulo faz uma pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Diga assim: ninguém.
Aleluia. Observe, irmãos, que nessa passagem Paulo escreve para os cristãos da igreja de Roma dizendo: olha, em Deus existe uma grande profundidade de sabedoria e conhecimento ilimitada, que é insondável ao homem, que nunca vai caber nessa cachola. Por isso que ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Por mais que a palavra, irmãos, ela nos diga, e isso é fato, é verdadeiro, que nós temos a mente de Cristo, mas nós devemos entender que nós somos limitados acerca dessa verdade. Uma das coisas que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, diz o seguinte: que as coisas ocultas pertencem a Deus, e as reveladas nos pertencem e pertencem aos nossos filhos. Mas não para por aí. Lá na frente, no Evangelho, em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz que no Espírito Deus nos revelou todas as coisas. Aleluia. Coisas que olhos não viram, ouvidos jamais ouviram, e que jamais penetrou no coração do homem. Meu Deus do céu. Aquilo que o homem tinha a incapacidade de compreender na velha aliança, por causa da natureza pecaminosa e por causa da sua ilimitação, Deus em Cristo Jesus, irmãos, além dele nos dar a sua mente, ele nos deu uma capacidade espiritual, como ele diz, de discernir todas as coisas. Ele diz, irmãos, que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele discerne o tempo e os modos. Mas o homem natural, ele vê que as coisas do Espírito é loucura, porque não se entende, irmãos, com a razão. Por isso que uma das coisas, quando Jesus se encontrou com Nicodemos, aquele homem que era mestre da lei, um homem letrado, cheio de conhecimento, que ensinava na sinagoga. Sinagoga é a escola do judaísmo, que chega e diz: mestre, sabemos que tu vieste da parte do Senhor, porque ninguém pode fazer esses milagres que está fazendo. Aí Jesus, estou parafraseando, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, racional: me explica isso aí, Jesus. Porventura, eu sendo já velho, voltarei novamente ao ventre da minha mãe para nascer de novo. Ele: Nicodemos, espera aí. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Se o cara não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E se ele não nascer da água e do Espírito, além de não poder ver, ele não pode entrar. Eita! Ele não pode provar dessa realidade. Por quê? O objetivo, irmãos, de Jesus instruir aquele homem, um mestre da lei, mas que andava debaixo da sua razão, era limitado aos seus raciocínios naturais. O propósito de Jesus, irmãos, instruir esse homem era tentar levar ele a compreender que o nascimento natural traz o homem à terra, mas o nascimento espiritual, irmãos, leva o homem ao céu e coloca ele juntamente com Cristo à destra de Deus. Aleluia! A destra de Deus, junto com o Pai. Uma das coisas que me chama a atenção, irmãos, no momento de oração, é que o tipo de oração que nós devemos fazer nessa dispensação da graça, ela não deve ser nem, como é que chama? Calma. Meu Deus, sumiu a palavra, me ajuda. Não. O que me chama a atenção, que na graça, o tipo de oração que nós devemos fazer, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Aleluia! Nós não podemos, irmãos, fazer uma oração olhando para cima, porque nós estamos lá pela fé em Cristo.
Nós devemos olhar de cima para baixo. Então, quando nós entendemos pela fé que nós não estamos aqui, estamos lá com Cristo à destra do Pai, nós entendemos que estamos sobre as dificuldades, sobre as circunstâncias. Então você tem que olhar a dificuldade de cima para baixo, não de baixo para cima. É ou não é? Porque, irmãos, quando o homem ele nasce de novo em Cristo, Deus o eleva às regiões celestiais, para que ele possa entender que papai tem um negócio para a vida dele que se chama toda sorte de bênção. Nas regiões aonde? Celestiais. Agora, de que forma, irmãos, eu vou buscar o que está lá guardado por mim, para mim? Pela fé. O escritor de Hebreus, ele diz o seguinte, no capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é que você espera? A fé vai buscar. A palavra nos mostra que além dela ser a convicção, a entrega total e a certeza plena em nossos corações, ela também é a convicção de fatos que não se veem. Vou te perguntar uma coisa aqui. Há 2.000 anos atrás, Cristo morreu e ressuscitou, não foi? Eu te pergunto, você estava lá? Mas o que te garante isso? A fé. Meu Deus do céu. A fé, irmãos, que te garante esse fato que aconteceu lá atrás, de que um homem chamado Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele não ressuscita mais como unigênito, único filho de Deus. Ele ressuscita como primogênito, abrindo espaço para os outros. Agora todo mundo vai, por aqui, ó. Aleluia. A palavra diz que o véu se rasgou de um canto a baixo. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. A palavra nos diz, irmãos, que em Cristo Jesus, todas as coisas no céu e todas as coisas na terra foram convergidas. Por isso que uma das coisas que Jesus ensinou, vou lhe explicar isso, vamos ficar olhando assim para mim, que danado é isso, converger. Por isso que uma das coisas que Jesus ensinou aos seus discípulos sobre oração foi: quando orares, diga assim: Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Então, Jesus, irmãos, estava ensinando aos seus discípulos que aquilo que acontece aqui na terra não tem nada a ver com aquilo que foi estabelecido no céu. No céu não tem doença, no céu não tem morte, no céu não tem falta. Eita glória! E a palavra diz que as coisas dos céus e as coisas da terra, todas elas em Cristo foram convergidas, elas se ligaram. Aonde Cristo nos deu acesso a buscarmos o que tem lá, para se manifestar aqui, pela fé. Aleluia! Por isso que a palavra nos diz, irmão, que hora é, meu filho? Passei do limite, não foi? Posso continuar? Por isso, irmãos, que o Satanás, o capiroto, o caba de chifre, ele fica endemoniado quando ele vê um cristão andando em fé. Por quê? Porque a palavra diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que fé é o que agrada a Deus. E além disso, nos aproxima dele e ainda nos presenteia. É ou não é? E o objetivo dele, irmãos, é exatamente tirar isso da nossa consciência, tirar o nosso foco dessa caminhada. Por quê? Porque ele sabe, irmãos, que em inúmeras passagens a palavra mostra, e já foi estabelecido por Deus, que o justo ele vai viver pela fé. Não vai viver pela força do braço. Por mais que você trabalhe, por mais que você se qualifique, existem coisas que só vão chegar na sua vida pela fé. Aleluia. Por quê? Dinheiro não compra saúde. Você sabia disso?
dinheiro não compra saúde, não. Pode comprar medicamento, mas saúde. A palavra diz, irmãos, que existia uma mulher que há 18 anos estava enferma com a hemorragia. E ela ouviu falar sobre a fama de Jesus. E ela dizia para ela mesma, por fé, se eu apenas tocar, eita, eu serei curada. A palavra diz que essa mulher gastou tudo o que tinha. Meu Deus do céu, apenas um toque. A palavra nos mostra, irmãos, que quando Jesus chorou pela notícia em ter ouvido que o seu amigo Lázaro tinha morrido, e disse, eu vou lá. Aí Maria, não vai não, já cheira mal, ele está podre. Já faz 4 dias, imagina. Entrou em decomposição, não presta para mais nada. Jesus disse, eu sou a ressurreição, mulher. Jesus chegou diante do túmulo e disse, ei, remova a pedra. E disse, Lázaro, sai. Lá vem aquele homem todo enrolado. Ó. Meu Deus do céu. O poder da ressurreição. Aleluia. O poder da ressurreição. Aleluia. Meu irmão, você não é pouca coisa. Se você tivesse a consciência, se eu tivesse a consciência, que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de nós. Habita dentro de nós. Meu Deus do céu. Seria diferente, irmãos. Meu Deus do céu, seria diferente, irmãos. Se nós parássemos um pouco para meditar acerca dessas verdades, seria diferente. Seria completamente diferente. Nós iríamos andar o tempo todo querendo estimular esse poder. Recantar la vassoura. Recantar la vassoura. Meu Deus. Uma das coisas que o salmista ele falou na velha aliança, acerca de algo que estava proposto a se manifestar na nova em Cristo Jesus, em seu povo. Isso se encontra no Salmo 23. Davi salmodiando ao Senhor quando estava cuidando do seu rebanho, o rebanho do seu pai, dizendo, unges a minha cabeça e meu cálice transborda. Aquilo, querido, foi uma palavra profética futura, que no tempo da igreja, meu Deus, chegaria um momento que Paulo iria dizer para o povo de Deus, não se embriague com vinho, que há dissolução. Se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito. Até que salmos, hinos, cânticos espirituais comecem a fluir de dentro do teu coração. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos traz essa instrução, ele não está nos estimulando a citarmos passagens que estão escritas no livro de Salmo, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não foi isso. Quando ele fala sobre hinos e cânticos espirituais, ele não está dizendo para nós hoje na igreja pegarmos hinários, livros da harpa para cantarmos, porque ele disse que é do coração, é algo genuíno, é algo, meu querido, autenticado e original, totalmente seu para o Senhor, aonde ninguém na face da terra já falou ao Pai. Aleluia. Meu Deus. Uma das coisas que a palavra nos mostra em 1 Samuel nos fala sobre uma mulher chamada Ana.
Meu Deus. Uma mulher que levava muita pressão porque era estéril. Envergonhada todos os anos porque ela via o seu esposo subindo todos os anos com a família da outra para o templo de Siló para adorar ao Senhor. Uma mulher boa de dar filho, Penina, e confrontava todo dia Ana: tu é estéril, teu útero não serve para nada, tu não consegue dar filhos ao teu Senhor. E a palavra diz que um certo dia Ana chegou naquele templo, se ajoelhou naquele local e começou a se derramar aos pés do Senhor, se quebrantar. E o sacerdote, olhando para ela, só via a boca da mulher bater. O que é que está acontecendo ali? E a palavra, ela fala claramente que o coração de Ana falava com o Senhor. Aquele momento, irmãos, foi tão, aleluia, genuíno e puro da parte daquela mulher, que o sacerdote não conseguia entender e disse: ela está embriagada. E foi repreender Ana. E Ana: epa, olhe sua atitude. Olhe a sua atitude. Uma das coisas que a palavra nos mostra sobre a adoração, que nós devemos adorar ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, é que a adoração, irmãos, deve ser extravagante. Aleluia. Deve ser com toda a força. A palavra nos mostra que quando Davi, ele estava trazendo a arca novamente para Jerusalém, que os filisteus tinham levado para seu acampamento, a palavra diz que Davi colocou a orla sacerdotal e juntamente com os homens de Israel, cantando, salmodiando, dançando na presença do Senhor. A cada passo que ele dava, ele sacrificava e dançava na presença de todos, porque Davi estava feliz, porque a arca estava sendo restaurada novamente. E a palavra nos diz que a mulher de Davi, olhando para o comportamento do seu esposo, que era senhor e rei daquela nação, chegou para aquela autoridade e disse: tu és um ridículo diante dos teus súditos. E a palavra nos mostra que aquela mulher ficou estéril. Dois acontecimentos diferentes. Uma teve a oportunidade de estar juntamente com o seu Senhor, se alegrando com a restituição da arca para Israel, e criticou-lo. Ao invés de pegar junto, ela ficou na defensiva e ainda chamou o seu Senhor de ridículo. E outra, que estava sofrendo, que naturalmente não tinha capacidade para oferecer a Deus um filho, estava sendo taxada como uma mulher embriagada dentro do templo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você foi abençoado? Glória a Deus. Diga assim: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. Aleluia. Oh, que culto maravilhoso. Aleluia. Eu quero fazer um convite nessa noite. Aleluia. A palavra nos mostra que Jesus é o único caminho, aleluia, que dará ao homem o livre acesso a Deus. É o único nome que está acima de todo nome. É o único intermediário que o homem deve se achegar e ele o apresentar diante de Deus. Se você está aqui nessa noite, que ainda não fez Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ou está afastado e perdeu essa ligação com o Senhor,
quero te fazer esse convite nessa noite. Sabe, Deus, Ele não arranca a cana quebrada, e muito menos apaga o pavio que fumega. Deus é um Deus que restaura. Por mais que você esteja se enxergando que você não tem capacidade, o Espírito está dentro de você. Existe alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que deseja aceitar? Eu quero te dar um abraço, tem? Todos salvos? Todos salvos? Aleluia, glória a Deus. Coisa maravilhosa. Então vou dar continuidade, amém? Hoje é Santa Ceia. Para mim é um presente. Abra a tua Bíblia em João